8 de março, no Dia Internacional da Mulher, as conquistas que garantiram acesso ao mercado de trabalho e a busca para assegurar os direitos trabalhistas. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição? Ainda não. A mulher no judiciário. Segundo pesquisa do CNJ, dos pouco mais de 11 mil juízes que participaram do levantamento, 38% são mulheres. Um número que ainda preocupa. Brasil é o 5º país do mundo no ranking de mulheres assassinadas. Nos 12 anos em vigor, Lei Maria da Penha é marco na proteção de vítimas de violência doméstica. Assim é o que as mulheres esperam, que elas sejam atendidas em órgãos, em unidades, não só policiais, mas de saúde, da justiça. E os avanços das mulheres na política. Eu tenho muito orgulho de alcançar essa modernidade de hoje. Nunca deixei de votar. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A data marca as lutas e as conquistas femininas em várias áreas, no Brasil e no mundo. Também chama atenção para a necessidade do fim da violência contra a mulher e a desigualdade de gênero. O Jornal da Justiça vai mostrar agora a situação da mulher no mercado de trabalho, além da atuação das ministras do Supremo Tribunal Federal. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição? Ainda não. Então, nós temos muito a fazer. Porque é preciso que as meninas e os meninos de hoje leiam a Constituição como está. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição. Caminho longo de lutas por espaço, direitos e igualdade. De operárias a qualquer profissão. As brasileiras representam um pouco mais de 52% da população e 43% são economicamente ativas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que, embora as mulheres trabalhem em média 3 horas a mais por semana do que os homens, somando o trabalho fora de casa, as tarefas domésticas e familiares, a remuneração delas é, em média, 76% do que recebem os homens. E ainda, somente 19% das empresas têm mulheres em cargos de liderança. Muitas vezes é o fato de que a mulher engravida, muitas vezes é o fato de que ela tem que levar o filho à escola ou tem que acompanhar alguém doente da família, porque as mulheres em geral são as que fazem prestam esse tipo de atenção, operam como um fator para não dar a elas um cargo de mando. E isso, na verdade, é muito ruim, porque mesmo as mulheres sendo provedoras de seus lares, sendo muito generosas no modo como cuidam dos filhos e do marido e da família, elas no trabalho fazem muito bem. Nem sempre é fácil lidar com a soma: trabalho, ser mãe e mulher. Às vezes, é preciso ir além e buscar na justiça a garantia de direitos trabalhistas. Em 2018, o STF decidiu que candidatas grávidas podem remarcar testes de aptidão física em concurso público. A mulher que já é tão discriminada, que enfrenta tantas dificuldades no mercado de trabalho, em comparação com os homens, nessa fase especial da gravidez, sem dúvida, ela demanda esses cuidados. E o judiciário também é o local escolhido por muitas mulheres para trabalhar. Segundo pesquisa do CNJ, dos pouco mais de 11 mil juízes que participaram do levantamento, 38% são mulheres. O percentual é maior se comparado aos anos 90, quando as magistradas representavam 25% da carreira. Elas atuam principalmente na Justiça do Trabalho estadual e federal. É preciso que a mulher tenha voz nos espaços por onde passar dentro desse sistema. O respeito precisa vigorar plenamente. Somente assim haverá igualdade de fato. E olha, elas estão fazendo história. Em 2000,
A ministra aposentada Ellen Grace foi a primeira mulher a entrar para a maior corte do país. Chegou à presidência do STF em 2006. No mesmo ano, foi a vez da ministra Carmen Lúcia ocupar uma cadeira no Supremo e, em 2012, ser a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Cargo hoje ocupado pela colega, ministra Rosa Weber, que em 2011 se tornou a terceira mulher a fazer parte da corte. Continuamos a ser invisíveis em vários pontos. Pontos que são de direitos até quanto aos erros que nós eventualmente venhamos a cometer. E a Lei Maria da Penha, um marco histórico na proteção das vítimas de violência doméstica. São 12 anos em vigor, em agosto completa 13 anos. Nesses anos, o texto sofreu alterações e a lei ficou ainda mais rígida contra os agressores. E são muitas histórias de abuso. O pior é a gente perder o sentimento. Porque as marcas físicas foram, mas a marca da alma continua. O desabafo é de Doroteia, que durante 27 anos foi agredida pelo marido. Sofreu calada por todo esse tempo porque tinha vergonha de denunciar. Estudos apontam que a violência contra a mulher sempre foi um problema no Brasil. Os casos eram julgados com base no Código Penal. Mas diante da gravidade das agressões, em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. A norma levou o nome de uma mulher que foi violentada pelo marido durante 23 anos. Proteger as mulheres de forma emergencial foi o primeiro ponto forte da lei. O texto trouxe uma série de medidas, como proibição do agressor de ter contato com a vítima e até de frequentar os mesmos locais. A norma também reforçou o atendimento especializado nas delegacias. Assim é o que as mulheres esperam, que elas sejam atendidas em órgãos, em unidades, não só policiais, mas de saúde, da justiça, especializadas e capacitadas para compreender essas suas necessidades. Em todo o Brasil, são 443 delegacias da mulher. O atendimento sigiloso, feito por agentes e delegadas, fez com que muitas vítimas superassem o medo de denunciar. Sem mostrar o rosto, essa senhora de 52 anos conta que veio registrar que foi espancada pelo ex-marido. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém por mim. Estou esperando só na justiça mesmo. Só no ano passado foram registrados 73 mil casos de agressão, número 30% maior do que registrado em 2017. A principal queixa é espancamento, depois ameaças e abusos sexuais. Em agosto desse ano, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Durante esse tempo, o texto passou por algumas alterações e ficou ainda mais rígida para os agressores. Então, o agressor que descumprir as medidas protetivas que lhe foram fixadas, ele pode ser condenado a uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Se há avanços, também ainda há muito pelo que lutar. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, nos 3 últimos anos, o número de feminicídios aumentou 33%. Uma triste estatística. Feminicídio é o termo usado para denominar assassinatos de mulheres cometidos apenas em razão do gênero, ou seja, quando a vítima é morta apenas por ser mulher. No Brasil, a Lei do Feminicídio, de 2015, estabelece pena maior para o homicídio cometido contra uma mulher. Um calendário antigo com a foto de Josicleide é uma das últimas lembranças para essa mãe. A filha dela, de 34 anos, foi morta em 2016, depois de entrar em um transporte pirata no Distrito Federal. O motorista mudou o percurso e acabou matando a mulher, depois de violentar sexualmente a vítima. Na luta, ela rasgou a camisa dele. Mas aí, como o homem tem mais força do que a mulher, né? Então ele conseguiu vencer ela. Mas aí ela lutou muito para não morrer. A violência contra a mulher tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil. Entre 2006 e 2016, o aumento foi de 6,4%. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, por hora, em 2018, foram mais de 530 ataques físicos contra mulheres no país. E, em muitos casos, terminam em morte. O feminicídio é um avanço da Lei Maria da Penha.
Desde 2015, o assassinato de mulheres entrou para a lista de crimes hediondos. O endurecimento da lei garantiu que a pena, que antes era de 6 a 20 anos, aumentasse para 12 a 30 anos de prisão. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, nos últimos 3 anos, o número de feminicídio aumentou 33%. No ano passado, tiveram 1.122 casos a mais, se comparado a 2016, quando foram registrados 3.339 feminicídios. A quantidade de medidas protetivas expedida pela Justiça também cresceu. Em 2016, foram 249 mil. Em 2017, 291 mil. E no ano passado, quase 340 mil mulheres procuraram a justiça para pedir proteção. Esse advogado explica que, na maioria das vezes, a mulher tem medo ou até mesmo vergonha de denunciar o agressor. Uma decisão importante que deve ser tomada antes que seja tarde demais. Existem meios, existem medidas cautelares que o delegado pode solicitar, que o juiz pode deferir ex officio. Então, as mulheres que sofrem violência não guardem na sua solidão essa dor. Procurem os órgãos de investigação, procure a Defensoria Pública, porque ela vai lhe atender, procure um advogado, porque ela vai lhe atender, procure o Ministério Público e as autoridades de persecução penal, procure um juiz, não se cale na dor dessa violência. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a ministra da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, assinaram hoje um acordo de cooperação técnica para fortalecer as políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar. A repórter Berenice Leite tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Berenice. Boa noite, Érica, a todos que nos acompanham. O documento propõe ações conjuntas no sentido de atender e proteger mulheres vítimas de violência, intensificando tornozeleiras eletrônicas para agressores e aumentando a quantidade de centrais de monitoramento para o botão do pânico. São 2 ferramentas já utilizadas pelas mulheres que têm medida protetiva, mas o número ainda é baixo. Com esse acordo de cooperação entre os Ministérios da Justiça e da Mulher, a expectativa é que haja mais recursos para investir nessas ferramentas de proteção. Hoje também a ministra Damares lançou a campanha Salve uma Mulher, voltada para profissionais da beleza, como cabeleireiras e também manicures. A ideia é chamar a responsabilidade para todos, no sentido de identificar sinais de violência, especialmente com esses profissionais que lidam com mulheres diariamente. Érica, William. Obrigado, Berenice. E no próximo bloco, os avanços das mulheres na política. Eu tenho muito orgulho de alcançar essa modernidade de hoje. Nunca deixei de votar. Neste 8 de março, vamos mostrar o avanço nos direitos políticos e as batalhas que a mulher enfrenta diariamente. Se antes não podiam nem votar, hoje elas têm papéis de destaque na sociedade. A vida de Dona Benê foi dedicada à família e ao trabalho duro do lar, numa época em que mulheres tinham muitas obrigações e poucos direitos. Hoje, aos 85 anos, a viúva busca na memória o começo das transformações que mudaram essa realidade. O voto feminino foi uma delas. Eu tenho muito orgulho de alcançar essa modernidade de hoje. Nunca deixei de votar. Mesmo quando a gente fica velho, fala, não precisa votar, mas aí eu acho importante. Mas, além do voto, há ainda vários direitos que precisam ser conquistados, na prática e culturalmente. É que muitas vezes as mulheres são consideradas inferiores aos homens, especialmente onde eles são maioria, como acontece na política. Exemplo disso é que foi preciso uma lei para obrigar os partidos políticos a reservarem espaço às mulheres.
As primeiras senadoras foram eleitas por voto universal em 1990. Júnia Marise, de Minas Gerais, e Marluce Pinto, de Roraima. Já em 1994, foi eleita a primeira governadora, Rosiana Sarney. E em 2010, o Brasil elegeu a primeira e única presidente da República, Dilma Rousseff. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral é presidido por uma mulher, a ministra Rosa Weber, que ocupa também uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Por sinal, a ministra foi a primeira mulher à frente do TSE a organizar uma eleição geral. Rosa Weber ainda teve o apoio do trabalho da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e da Advogada-Geral da União, à época, Grace Mendonça. Espaços que as mulheres têm conquistado cada vez mais em diversas áreas. Maria Tereza é a prova disso. Coleciona medalhas e histórias por onde passa. É uma oportunidade que nós temos de mostrar o nosso valor como mulher, como atleta, como pessoa. Independentemente da atuação de cada uma delas, todas têm um papel importante na construção do presente, onde a luta pela igualdade de direitos ainda continua. Sejam elas Terezas, Rosas, Raquéis, que possam continuar lutando sem amarras e celebrando livremente com a disposição e o sorriso que merecem. Mães que criam sozinhas os filhos também são lembradas no Dia Internacional da Mulher. Em alguns casos, elas perderam os companheiros ainda durante a gravidez. Isso pode gerar o pagamento de pensão à criança desde a data da morte do pai. Na Justiça Federal, ações de viúvas que estão buscando esse benefício com decisões favoráveis aos filhos. Confira na reportagem de Daniela Garcia. Beijos no pai só assim, pela foto. A pequena, de 1 ano e 3 meses, nunca pôde fazer isso pessoalmente. Ele morreu quando Valentina ainda estava na barriga da mãe, que aos 4 meses de gestação precisou de força para seguir em frente sem o companheiro. O fato de estar grávida, ele gerou 2 conflitos, né? O primeiro que era uma coisa, um desejo muito grande do coração dele, né? Muito forte do coração dele. Então, olhar aquela gestação e saber de todos os planos que nós fizemos para ela, de tudo que tinha sido programado para a gestação e para a nossa filha, batia um certo desespero, sim. Mas, em contrapartida, tinha uma vida ali. Então, era aquele conflito entre a dor e o amor. Além da dor da perda, Samara ainda precisou se reorganizar financeiramente. Grávida, arcou sozinha com consultas, remédios, enxoval, parto e todas as outras despesas. Ela foi atrás da pensão por morte para a filha, mas o benefício, até hoje, não foi concedido. E há outras pessoas na mesma situação. Em Minas Gerais, um caso, inclusive, foi resolvido apenas no judiciário. A decisão da primeira vara da subseção de Montes Claros determinou que o INSS realizasse o pagamento da pensão desde a data da morte do pai da criança. Na sentença, o juiz deixou claro que, ainda que a personalidade civil apenas se inicie do nascimento com vida, há direitos do nascituro que não esperam o nascimento para que sejam exercidos. Este advogado fala sobre essas garantias. Existem princípios constitucionais que têm que ser respeitados pelo juiz e que os beneficiários da pensão necessitam garantia desses benefícios. O benefício à alimentação, o benefício à saúde, o benefício à educação e vários outros benefícios constitucionais assegurados que a criança, ao nascer, ela já passa a adquirir esses benefícios. No momento assim da perda, a gente não pensa nessas coisas, mas no dia seguinte as contas chegam. E realmente foi difícil. Hoje eu sou a única provedora da casa, né? E eu tive que reestruturar toda a minha vida financeira também. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Exposição no Supremo reconstitui as memórias femininas na construção de Brasília. O
O Superior Tribunal de Justiça alterou normas para garantir oportunidades iguais a homens e mulheres. A iniciativa é pioneira no judiciário brasileiro. No Dia Internacional da Mulher, o STJ alterou 3 atos administrativos que beneficiam servidoras e estagiárias como forma de incentivar e garantir a igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho. A partir de agora, as indicações para cargos em comissão e funções de confiança dos grupos de direção e assessoramento devem respeitar, na medida do possível, a proporcionalidade entre homens e mulheres. A servidora que estiver de licença maternidade vai ter prioridade na marcação de férias imediatamente após o período da licença. E esse direito também vai ser garantido ao homem que estiver durante a licença paternidade. E a última alteração prevê que as estagiárias que interromperem o trabalho após o nascimento do filho têm garantido o reinício do estágio no tribunal, sem a necessidade de participar de um novo processo seletivo. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que atualmente a Corte já tem 47% dos cargos de chefia ocupados por mulheres e que a medida está de acordo com a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, definida pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu penso que nós temos que criar um melhor ambiente para que a mulher possa ser, ao mesmo tempo, uma grande chefe de família, uma grande mãe e, ao mesmo tempo, uma grande profissional. Para o ministro, a alteração dos normativos é também um estímulo para que o judiciário reflita a pluralidade existente na sociedade brasileira e o equilíbrio de oportunidades. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades pra gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos então ao giro de hoje. A ministra Rosa Weber, do STF, concedeu liminar para determinar que a União retire a inscrição do Estado do Espírito Santo dos cadastros de inadimplentes. Na ação, o Estado alega que a restrição poderia inviabilizar a liberação de 3,6 bilhões de reais para investimentos em obras públicas. A ministra explicou que, embora a inscrição no cadastro impeça somente as chamadas transferências voluntárias, é inegável a possibilidade de prejuízo para o Estado. E o MPF entrou com 2 ações por manifestações injuriosas e discriminatórias contra homossexuais veiculadas no YouTube e no Facebook. Os fatos foram investigados em 2 inquéritos apresentados por usuários e também por procedimentos encaminhados pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul. O MPF pede a condenação dos réus e o pagamento de indenização coletiva no valor de R$20 mil. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou um comerciante de Pelotas a pagar 7,9 milhões de reais para ressarcir dano causado ao erário público. Ele foi considerado responsável pelo desvio na década de 90 de 3 milhões de quilos de arroz da propriedade da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E agora vamos falar sobre uma pesquisa publicada hoje sobre a situação das mulheres atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana em novembro de 2015. O levantamento revela que 49% das pessoas atingidas são mulheres e muitas delas reclamam de tratamento diferenciado dos causadores do desastre nos processos de reparação e compensação dos danos. A pesquisa foi um pedido de um grupo formado por alguns órgãos, entre eles a Defensoria Pública da União e também o Ministério Público Federal. E olha só, vamos encerrar o giro de hoje ainda falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Foi aberta agora há pouco no Supremo Tribunal Federal uma exposição que reconstitui as memórias femininas na construção de Brasília. A gente nem falava nas mulheres. A fala é de Maria Martins, uma das mulheres que ajudou na confecção dos vestidos usados no primeiro baile feito no Palácio da Alvorada, na fundação da capital federal. A frase é apenas uma das várias usadas na exposição Memórias Femininas da Construção de Brasília, de Tânia Fontinelli. A pesquisadora brasiliense busca valorizar a participação feminina que não está nos registros históricos.
Em geral, se falava muito do presidente Juscelino, do Niemeyer, do Lúcio Costa ou dos candangos. E eu me perguntava, onde estão as mulheres nessa história? Além dos pertences femininos dos anos 60, a exposição dá destaque para essa réplica de um dos casebres onde muitas mulheres moraram ao chegar em Brasília. Nem precisa reparar nos detalhes para perceber que foi um momento de grande superação. Em homenagem ao Dia das Mulheres, a exposição foi montada no hall de entrada do plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, a ministra Rosa Weber, que também presidia o Tribunal Superior Eleitoral, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, participaram da cerimônia de abertura. No discurso, reforçaram momentos importantes em que o Judiciário consolidou o avanço dos direitos das brasileiras. No Dia Internacional da Mulher, nós devemos muito do avanço da situação das mulheres no Brasil e no mundo à ordem jurídica e, sobretudo, à Constituição brasileira. Outra coisa que o Judiciário reconheceu antes da lei, o direito ao voto. O direito ao voto feminino e à candidatura feminina. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Encerro dando parabéns às mulheres pelas conquistas de anos. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!